Bem, vocês verificaram, né, já lá na plataforma, com certeza, que o material desta semana, ele é uma continuação do material da semana passada, tá? Qual é a diferença? É que agora vocês vão lá para o final dos slides, tá? Os últimos 2 slides, e vocês têm 7 frases como exercício. A primeira delas eu já havia feito, tá? Como exemplo na semana passada, além do que estava sendo explicado no próprio material. Eu tomei a primeira frase e trabalhei ela como um exemplo a mais. Então, aí, na verdade, vocês ficaram com 6 frases agora, certo? Da 2 a 7. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 3 delas, tá? E vão fazer a mesma coisa que eu mostrei para vocês na semana passada. Vão aplicar a pirâmide textual, certo? Com a simplificação de ideias, e aí vão fazer a interpretação do texto, da frase, certo? Aí, o que é que eu fiz? Ó, eu coloquei aí para vocês na tela, que vocês estão vendo, uma outra frase, um outro exemplo, que não faz parte mais daquele conjunto que está lá nos exercícios dos slides que vocês têm lá na plataforma, tá? Agora, vocês tenham cuidado, tá, gente? Porque vale 3 pontos a tarefa de vocês agora, certo? Portanto, vocês precisam ficar atentos para não perder os prazos, correto? Bom, vocês estão vendo aí, né, em azul, a frase, tá? E aí, o que é que eu fiz? Eu apliquei a pirâmide textual, certo? Como a gente já viu, de cima para baixo, né? Eu não tenho título, certo? Eu não tenho imagem. Então, agora nós já entramos naquela fase desde a semana passada, né? De trabalhar só mesmo com textos. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui separando todos os elementos que eu podia identificar, certo? E fui colocando na forma da pirâmide, ó. Japan, convenience stores, drinks, capsules, various, health, benefits, scientific evidence. Então, olha, além de ser as palavras-chave que eu tenho lá na minha frase, né? Eles são cognatos. Então, são palavras que eu posso identificar sem o uso do dicionário, tá? É claro que sempre que eu for fazer aquela interpretação depois que eu apliquei a pirâmide e a simplificação das ideias, eu preciso fazer aquela associação lógica, né? Já que eu não tenho título, eu preciso fazer aquela associação lógica de referências, né? Para que eu possa, então, formar o meu retrato, né? Formar aquele quadro, aquele retrato final. Então, olha, diante dessas palavras que eu separei aí, eu posso tranquilamente dizer que o texto diz o seguinte: no Japão, que é Japão, certo? As lojas de conveniência, que são as convenience stores. A gente sabe que conveniência é conveniência e stores é uma palavra que também se usa no português, né? Se usa no dia a dia nosso, certo? Oferecem drinks e cápsulas, quer dizer, cápsulas devem ser comprimidos, certo? Então, se você tivesse dito aqui a palavra comprimidos, né, ou pílulas, estaria tudo bem, né? Então, drinks e cápsulas que alegam ter vários benefícios de saúde, né, para a saúde. Então, health é uma palavra que, embora não seja cognato, assim como a palavra fit, a gente conhece do conhecimento de mundo que nós temos, né? A gente ouve muito se falar nessa palavra aí, health, né? Então, no Japão, as lojas de conveniência oferecem drinks e cápsulas que alegam ter vários benefícios para a saúde, com ou sem evidência
científica. Por que eu estou dizendo com ou sem evidência científica? Porque se é uma loja de conveniência, claro que não é uma farmácia, né? E aqui não está aparecendo nenhuma referência a receitas, né? Ou a indicações ou recomendações médicas. Então, se é uma loja de conveniência que vende líquidos, né? Que devem ser aqueles shakes, né? Aquelas garrafas, né? Aqueles compostos e cápsulas, quer dizer, pílulas, né? Eu não posso definir, né, pelo que eu tenho aqui no texto, se há ou não evidência científica. Claro, eu volto a dizer, quanto mais conhecimento da língua inglesa eu tiver, mais próximo, né, do correto, dos 100% correto, a minha interpretação será. Mas vocês estão percebendo que não é complicado a gente aplicar a pirâmide textual, né, e separar as palavras ou as frases fazendo a simplificação de ideias. Então, o que eu estou pedindo para vocês fazerem lá na tarefa dessa semana, na atividade dessa semana, é justamente isso. Então, vocês vão tomar uma frase, vão fazer a pirâmide com a simplificação de ideias e depois vão fazer a interpretação da frase, tá? Certo? Então, só que tem que ser com aquelas frases que estão lá no material. E o primeiro exemplo eu fiz na semana passada. Então, vocês podem acessar o vídeo lá novamente, certo? Para lembrar daquilo que nós falamos e daquilo que nós explicamos naquele momento. Então, é isso que eu estou pedindo, só isso que eu estou pedindo para vocês fazerem. Agora, vejam bem, não é tradução que eu quero, hein, gente? Então, não é para vocês, por exemplo, pegarem a frase, colocarem no tradutor, né? E aí colocarem ao lado, certo? De cada palavra que vocês escolherem, a tradução dela. Não precisa isso. Vocês têm que analisar o termo em inglês, certo? Que é exatamente por isso que nós estamos usando essa técnica. Se fosse para traduzir, bastava jogar a frase lá no tradutor e depois fazer as adaptações necessárias. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês façam exatamente isso que eu estou mostrando aí em mais esse exemplo. Vocês viram na aula passada que, às vezes, a gente precisa fazer duas pirâmides no mesmo textozinho, né? Vocês lembram daquele exemplo do hardware e do software, que eu fiz uma tabela, né? Um de um lado e outro de outro, certo? Mas não é sempre que isso é necessário. Como no caso aqui, não tem necessidade disso. Então, é apenas a pirâmide, apenas a simplificação de ideias e, em cima disso, a minha interpretação. Vocês conseguem visualizar isso que eu estou falando, gente? Vocês entenderam isso que eu estou fazendo aqui e aquilo que eu quero que vocês realizem na tarefa? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Ou está bem claro isso? Então vejam, tá? Que eu quero que vocês façam exatamente isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então vocês vão separar a frase, ok? Vão aplicar a pirâmide com a simplificação de ideias e depois fazer a interpretação. É assim que eu quero que apareça no exercício de vocês. Então, a gente vai combinar aqui que, como vocês vão trabalhar 3 frases e são 3 pontos, cada uma delas vai valer 1 ponto, tá? Então, é a oportunidade que vocês vão ter de conseguir logo esses 3 pontos, porque praticamente essa atividade é uma continuação do que nós fizemos na semana passada, gente, tá? Então, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Só para a gente não ficar com um vídeo muito longo, como a gente sempre faz.
mas a gente continua conversando, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. São 3 frases, tá, gente? São 3 frases, tá? Se lá na tarefa diz 2, vocês desconsiderem, tá? São 3 frases, ok? Cada uma vai valer 1 ponto, correto? Certo, Lívia? Então, se lá na tarefa diz 2 frases, daqui a pouco eu vou entrar e vou